E isso já é realidade. Não em larga escala aqui no Brasil, mas existem vários exemplos fora do Brasil. Então, é isso que eu ia te perguntar. Como é que tá no Brasil essa história? No Brasil ainda está incipiente, ainda falta o nosso empresário fazer a conta e descobrir que se ele gastar 3 milhões de reais por loja para montar uma infraestrutura dessa física, ele vai ter esse retorno em X tempo. Tá faltando essa conta. Hoje, infelizmente, eu vejo alguns clientes da empresa que eu trabalho falam, não, isso ainda é muito caro para o mercado brasileiro. Isso aí o nosso consumidor não vai pagar. Mas o cara não está vendo que ele aumentar uma gôndola de 10 dólares para uma gôndola de 50 dólares conectada, ele vai trazer um público novo para ele. Então, Ale, acho que assim, talvez seja um pouco falta de exemplo, tá? Ou falta de... Não vou te chamar de falta de visão, porque é muito difícil o nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Então, a gente botar a culpa no empresário ali é mais complicado, mas acho que tem algumas facetas que talvez não tenham, esses caras não estejam olhando. Primeiro é o seguinte, o fato de você ter essa informação vai te salvar quando isso dá algum problema, porque você tem uma agilidade de ver quando está acontecendo o problema, pô, caiu minha venda, caiu não sei o que, aconteceu algum... Essa agilidade que você tem, isso te salva a pele em muitas situações, porque depois que deu passou um mês, assim, caiu ali, aí acabou, cara. Já caiu, já resolveu. O seu concorrente já fez alguma ação, já te cantou, já te pegou aquele público. Você perdeu um mês, entendeu? Então, eu acho que isso é uma das coisas. A outra coisa que eu acho que é interessante, assim, muitos dos exemplos que a gente deu aqui, eles impactam em resultado financeiro da empresa, mas eles impactam muito forte na experiência do consumidor, que também é muito relevante. Sim. E que tem um valor para todas as marcas, né? O que ele quer... Pra caramba. Olha, eu fui lá e comprei o iogurte XYZ e, que legal que foi aquele iogurte, porque, cara, eu tive uma experiência boa, funcionou bem, tava num lugar bem posicionado, é saboroso, então, tudo isso junto realmente tem muito valor, tem muito valor. A gente falou de agro, a gente falou de varejo, a gente falou de cidade inteligente, indústria. Indústria aí ferrou, né? Tem exemplo... Indústria tem exemplo, muito exemplo. A tal da indústria 4.0 conectada. O grande trick aí é a melhora na eficiência produtiva em todas as escalas. Desde que o grão de plástico chega para ser colocado na injetora até a montagem final do produto. Tem alguns casos assim interessantíssimos. Eu visito muita planta industrial por conta dos clientes e tem alguns casos que a gente ouve que fala, não pode ser. Um cliente uma vez me confidenciou, cara, eu recebo um lote de pedido de 1000 peças do meu comercial. Então eu tenho que fabricar 1000 peças. Entra insumo para eu fazer 1000 placas. De repente eu vou ver, tem 992 placas. E ninguém sabe... Cadê essas 8 placas? O gato comeu. Não, o gato não falou, cara, não é possível que essas plaquinhas saíram andando, né? Eu falei, como assim? Não, então, a gente não sabe porque, olha, aí eu fui visitar a linha com ele. Falei, não, olha só, entra aqui o insumo, entra na máquina pick and place, entra aqui, vai fazer a montagem do gabinete, tem a parte de teste, tem a parte de qualidade, não sei o quê. E quando a gente vai ver, tem 997. E entrou 1000. Falei, cara, como assim, né? Aí eu comecei a trabalhar com esse cliente, a gente começou a colocar, por exemplo, tags de RFID, mas não as etiquetas que a gente está acostumado em roupa, nada. Um circuito integrado minúsculo que ele solda na placa de circuito impresso. Um smart dustzinho ali. Exatamente isso, exatamente isso. Só que não adianta, e aí voltamos naquele negócio do custo da infraestrutura, não adianta só você pegar e soldar esse semicondutor que custa $1 num produto que custa $1000, que é o produto final. Vai precisar da antena. Você precisa de uma infraestrutura dessa indústria 4.0 para você tirar proveito disso. Então foi instalado na entrada do almoxerifado um portal, na entrada da máquina injetora outro portal, na entrada da pick and place outro portal, na sala da qualidade onde recebia o carrinho com as placas outro portal. E aí começou a montar um dashboard para esse cara em que ele via sair 1000 placas de material chegando e ele via exatamente aonde deu a perda da placa 1, da placa 2. Essa placa aqui foi rejeitada e o cara não anotou, tá lá no lixo.
Né? Então ele começou a ter esse retorno de modo muito automatizado. Se você pega uma empresa muito grande, com processos fabris complicados, né? Isso é uma dor que está todo mundo correndo atrás para tentar resolver. Não, e essa placa foi rejeitada. De repente o cara descobre que tem um problema com algum fornecedor dele e ele não está cobrando o fornecedor. Exatamente. Porque o cara lá, de repente, está esquecendo de anotar, né? Exatamente. Eu vi um exemplo outro dia da Figital, que é uma empresa brasileira também. Quero trazer o Lúcio aqui para contar também. Uma pulseirinha que bota no colaborador no chão de fábrica. E com essa pulseirinha você consegue descobrir duas frentes de coisas muito interessantes. Primeiro é segurança. Pô, será que esse cara tá numa área de muito ruído há muito tempo? O EPI conectado é algo assim. Será que esse cara tá num lugar onde ele não deveria estar? Porque nesse momento o robô tá mexendo, esse cara não poderia estar ali, enfim. Né? E acho que essa é uma frente. E que, cara, não mexe não só com qualidade de vida, mas com custo para esse cara. Exatamente. Porque um funcionário que tenha problema não é só uma questão social, também é uma questão de custo para ele. E a segunda frente é o cara ver se a linha, porque quando ele sabe os tempos, ele consegue ver se os ciclos da fábrica estão funcionando direitinho. Onde que está atrasando, o que está atrasando, o que está com problema. E, novamente, não é no final do mês. Não é no final do mês. Não é no final do dia que fala assim, puta, tenho menos 10 carros, tenho menos... Não, é no... No processo. É no processo. Fala assim, cara, nós temos de manhã aqui, tem um problema aqui. Se eu não arrumar, no final do dia vai dar problema. Isso está bem público. Qualquer pessoa que está nos assistindo aqui consegue dar 2 googladas depois e procurar. Você pega, por exemplo, uma empresa gigantesca como a VEG, lá em Jaraguá do Sul. Ela fechou um acordo com a operadora Claro. E a Claro foi lá e colocou 4 antenas de 5G para cobrir o pátio industrial deles, que metade da cidade é pátio industrial. Hoje, com um modem 5G, em qualquer produto sendo feito das linhas de motores, inversores, qualquer coisa que a VEG faça, por exemplo, ele consegue acompanhar em tempo real. Então você vê a transformação digital numa indústria pujante como essa, cara, acontecendo de verdade, mas toda uma parte de infraestrutura foi feita para poder chegar até aqui, né? Se não há esse investimento na infraestrutura, é muito difícil falar de indústria. Um caso engraçadíssimo. Eu sentei uma vez com uma outra empresa para conversar de indústria 4.0, mostrar o que a gente tinha de itens no line card que poderiam ajudar o pessoal. Aí um cara sentado lá no canto falou assim, ô Alessandro, antes de vocês implementarem a 4.0, vocês vão implementar a 3.0 aqui? Porque eu ainda estou na 2.1, meu amigo. Você está entendendo que o nosso processo fabril aqui muitas vezes ainda é da 2.1 e você está querendo me falar de 4.0? Então, mas vamos fazer uma provocação. Esse leapfrog é possível. Totalmente possível. O cara pode ir da 1.0 para 4.0. Totalmente possível. Só que, e aí agora a gente vai falar do que eu vejo. Não, acho que é importante, parece meio besta, mas é importante falar isso porque esse sentimento desse cara, muita gente, eu escuto de muita gente, fala assim, pô, mas eu ainda tô na pedra lascada aqui. Não vou conseguir ir para 4.0. Consegue, cara. E precisa. Então, mas aí, cara, o que eu vejo, e eu já vi isso algumas vezes em algumas indústrias que eu visitei, o medo. O cara tem um medo de que ele vai ser jantado pela tecnologia, que ele vai perder o emprego dele. Mas ainda tem isso. Porque de maneira geral nós estamos mais evoluídos. Tem. Ainda tem cara que acha que se o patrão colocar um robô na linha de produção, ele vai perder o emprego dele. Né? Ele ainda não está enxergando, e aí a gente pode ir para uma seara que, meu Deus, ele não está enxergando que se ele se educar, se ele tiver alguma base para virar o operador daquele robô, ele tem emprego garantido por mais 50 anos se ele quiser. Tá? Então ainda há uma barreira em alguns lugares para isso. Nós estamos num momento agora que acho que é muito interessante, que é o seguinte, talvez pela primeira vez na história, nós estamos num ganha-ganha. Sim, o cara inovar concordo. Ali é bom para a empresa dele e é bom para a carreira dele. E os dois estão começando a entender isso. Né? Porque isso já era verdade. Mas o que não era verdade? Não existia essa compreensão. Então acho que hoje existe essa compreensão. Avisar pro pessoal que está em casa, nós estamos ao vivo, tá? Então mandem perguntas. Mandíbula, se tiver pergunta, acende a luzinha aí para mim. Sabe onde é ou não? Sei, tá na mão aqui. Legal. E aí a gente vai... Ale... Tem uma outra coisa que eu acho que também talvez não seja tão claro para as pessoas, é que apesar de a gente estar falando de tecnologia, a gente já falou bastante aqui do impacto no negócio.
Mas também tem muito impacto em mudança de cultura e comportamento das pessoas, né? Com a internet isso ficou meio óbvio. Demais que tem. A maneira com que você usa as coisas, consome as coisas e faz essas coisas virarem algo proveitoso para sua vida mudou totalmente com esses dispositivos conectados. Há uma discussão muito interessante sobre a casa conectada, por exemplo. Isso é um tópico que eu adoro discutir, porque você ter um speaker, né, um smart speaker daqueles Alexa, Google, qualquer um que seja, e você controlar suas luzes... Experimenta essa aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Não é? Caramba, já comi umas 5 aí. É boa. Você ter um smart speaker e controlar a sua luz, o seu portão, a sua cortina, tudo por esse smart speaker, é um negócio meio Jetsons. O pessoal fala, não, eu quero ter uma casa conectada. Eu estava conversando com um amigo em comum e ele comentou, cara, meu vizinho arrancou tudo que é dispositivo conectado da casa dele. Eu falei, mas o que aconteceu? Invasão? Não. Deu uma chuva, saiu tudo do ar, acabou a energia, ele não conseguia entrar na casa dele, nem abrir nada. Né? Porque estava tudo realmente muito conectado na casa dele e ele não tinha um plano de contingência, não tinha um backup. Então, há que se tomar cuidado, não só no quesito segurança, o cara ser invadido e ter a câmera lá mandando imagens da sua intimidade familiar para a internet, gerando alguns vídeos malucos por aí, como também você ficar preso, né? E não ter acesso porque a internet caiu. Isso é uma dor que eu não sei se todo mundo que está olhando para a internet das coisas, né, caiu a ficha ainda que isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso pode gerar uma dor que você nem estava pensando que pudesse ter. Desculpa. Eu acho que tem uma questão aí. Nós vamos falar de segurança também. Mas eu acho que as empresas que estão produzindo essas soluções ainda não estão 100% preparadas. Concordo em grau, gênero e número. E isso que você contou aí é um exemplo de curva de aprendizado. Eu fiz o aparelho e funcionou. Puta, aí um dia deu um problema com um cara lá que ele não pensou. Pô, e quando se acabar a energia? Até porque, se esse cara comprou equipamento gringo, em muito lugar... Suporte zero aqui, em muitas vezes. Não, assim, e não é só isso, cara. Você vai para Japão, a energia não acaba lá, né? Então, às vezes o fabricante não pensou nisso porque não precisava pensar nisso. Eu preciso te contar uma história desse negócio. Conte. De que a energia não acaba. Certa vez, estava eu, num cliente nosso, discutindo o projeto de uma nova fonte de alimentação. Achei um chip muito legal para fazer isso. E aí, o meu cliente brasileiro falou assim, não se esquece o seguinte, para isso funcionar no Brasil e ser um sucesso, ele tem que trabalhar de 80 volts a 256. Porque há uma oscilação aqui. Sim. A gente mandou esse spec para o fabricante americano. Não vamos atender isso. Nosso chip não foi feito para trabalhar com essas variações. Porque o nosso mercado aqui não precisa trabalhar com essas variações. Pois é. Né? Então há uma diferença grande aí de mercados e de infraestrutura instalada para suportar algumas coisas. Bicho, esse tá muito bonito, hein? Pega uma metadinha aí. Caramba, meu. Olha só. Legal, hein? E cheiroso, hein?